No último vídeo nós aprendemos a calcular a distância percorrida para mudanças económicas diretas, ou seja, mudanças como o aumento do nível de rendimento, do salário, determinados ganhos económicos, determinadas poupanças económicas ou realocação de recursos económicos que já estejam expressos em unidades monetárias. Neste vídeo vamos nos focar num indicador diferente, um indicador que tem como unidade o tempo. E aqui é o indicador participação em atividades extraescolares num mês. Tempo dedicado à participação de atividades extraescolares num mês. É um indicador da mudança e integração social. Como é que nós poderíamos, aqui sabemos que este tempo é medido em horas, portanto temos aqui para 2013 um número de horas que os estudantes passaram em atividades extraescolares e aqui temos para 2015 o mesmo. Como é que nós podemos saber qual é que foi a distância percorrida entre um ano e outro? Uma das possibilidades é utilizarmos uma taxa de crescimento. No entanto, eu acho mais fácil e mais realista utilizarmos a noção de distância percorrida em termos absolutos. E aqui aquilo que nós vamos fazer é encontrar um código de leitura para estas horas. E esta parte é muito importante, ou seja, nós vamos converter as horas numa escala. Nós vamos querer saber se as pessoas, quanto é que as pessoas aumentaram, quanto é que estes estudantes aumentaram de um ano para o outro e vamos desenhar isto numa escala que pode ser deste género. Ou seja, nós podemos dizer que crianças ou jovens que não participam em nenhuma atividade extracurricular não estão integrados de todo. Crianças que participam em 20 ou mais horas de atividades extracurriculares num mês são crianças muito bem integradas. A partir daqui seria fácil, bem, se estão muito bem integradas com 20 horas, então se calhar um valor médio seria de 10 horas para razoavelmente integradas. O 5 já indica que estão pouco integradas e o 15 estão bem integradas. Agora, primeira pergunta, como é que nós encontramos este valor, este 20 aqui? Isto é fundamental, é uma questão fundamental, porque nós temos que perceber este tipo de valores através da revisão de literatura ou então de muita experiência no terreno. Nós podemos encontrar artigos e fontes que nos digam que 20 horas de atividades extracurriculares estão associadas, portanto, está provado que têm uma causalidade com a dimensão da integração. Ou então podemos recorrer, quando não temos essas fontes, podemos também recorrer à experiência dos profissionais e dos stakeholders para nos dizerem qual é que será o nível de integração, ótimo de integração com este indicador, que também foram eles que ajudaram a criar. A partir do momento em que temos essa codificação, ou seja, sabemos qual é que é o número de horas que corresponde a uma excelente integração, podemos a partir daí deduzir tudo o resto. E aqui a tarefa já está um bocadinho facilitada. No entanto, resta uma questão, que é: o que é que nós fazemos a estes valores aqui no meio? Que níveis de integração é que eles correspondem? Aqui aquilo que vos aconselho é utilizarem uma regra de 3 simples. Ou seja, nós sabemos que 20 está para 100, está para 100. Assim como, por exemplo, 6, que é, vamos supor, aquilo que nós queremos saber, assim como 6 vai estar para. Tenho que pôr aqui um pontinho, senão não aceita. Assim como 6 vai estar para. E esta é a nossa incógnita. Como é que se resolve uma regra de 3 simples? Ainda se recordam?
Bom, basicamente a regra de 3 simples o que nos diz é que nós temos que multiplicar os cantos, estes cantos, o 6 pelo 100 e dividir pelo 20. Então, o Excel deixa-nos fazer isso automaticamente. Nós sempre queremos fazer fórmulas no Excel, temos que clicar no igual e depois vai ser 100 vezes 6 a dividir por 20. E aqui vai dar 30, corresponde, o 6 vai corresponder a 30, ou seja, a 30%. E faz sentido, se virem aqui, 25, 5 horas equivale a 25% de integração, e aqui 30% vão ser 30%, 30% será o nosso nível de integração na escala quando um estudante reporta ter 6 horas de atividades extracurriculares. Portanto, até aqui percebemos que temos que fazer uma operação de codificação, ou seja, nós temos que atribuir um código, temos que saber se um bom nível de integração são 20 horas ou 5 horas por mês ou 30 ou 40 horas por mês e adequar isso àquela comunidade e ter literatura de suporte. O segundo nível é fazer a operação de conversão, ou seja, saber como é que nós vamos fazer esta operação de conversão. E aqui nós já sabemos, vamos sempre multiplicar 6, ou seja, o número de horas que tivermos por 100 e dividir por 20. Depois, sabendo isto, o que é que vamos fazer? Temos aqui para cada uma das colunas, vamos então fazer a transformação, vamos passar tudo isto para percentagem, ou seja, como é que fazemos a percentagem? É o número, ainda se recorda? Como é que nós fazíamos aqui? Era o número vezes 100 a dividir por 20, portanto aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar o número vezes 100 a dividir por 20. Para nos dar já um valor em percentagem, podemos colocar vezes 100% a dividir por 20. E depois clicamos aqui em percentagem. Assim vocês vão ver que já vos vai dar um número em percentagem. Vamos ver se este valor faz sentido. Faz sentido. Portanto, aqui no fundo, se repararem, andamos sempre de 5 em 5. Vamos voltar aos estudantes e agora basta copiar tudo para baixo e já temos a conversão feita. Portanto, aqui já está em percentagem numa escala de integração. Depois podemos fazer exatamente a mesma coisa para este valor, ou seja, o número vezes 100 a dividir por 20. E depois clicamos no símbolo da percentagem e andamos para baixo. Finalmente, vamos calcular a distância percorrida, ou seja, nós vamos... Como é que calculamos a distância percorrida quando eram mudanças económicas diretas? Carregamos em igual, depois subtraímos o quê? O valor de 2015, fizemos uma operação de subtração, o valor de 2015 menos o valor de 2013 e temos o caminho percorrido. Depois basta arrastarmos isto para baixo e no final, quando vos der aqui estes símbolos, quer dizer que a célula não está grande o suficiente. Ou seja, basta darem aqui dois, não tem espaço, basta darem dois cliquezinhos e passa a funcionar. Depois aqui vamos utilizar uma média. Lembrem-se que ali tínhamos uma mudança económica direta atrás e então bastava-nos fazer um somatório. Mas aqui temos que fazer uma média e a função média num software que esteja em português é média, num software em inglês é average. Então vamos utilizar a função average que nos vai fazer a média de todos estes valores. E aqui chegamos aos 33%.
que é, no fundo, a distância percorrida, a distância média percorrida pelos nossos estudantes em termos de integração social.